A história começa com um homem de meia-idade treinando e do seu lado está seu pai, que observa que ele já devia ter netos. Então Beryl diz para o seu pai prestar atenção nele, mas seu pai diz que a técnica dele está ótima e que já faz 20 anos que ele é mestre do dojo. Então os alunos cumprimentam Beryl. Então ele diz para seu pai que já cuida do dojo e pergunta se já não é o suficiente. Seu pai diz para ele continuar assim, mas pede para ele arrumar uma namorada, mesmo que seja do dojo. Então Beryl diz que o dojo não é lugar para isso. Ele observa que aquele dojo simples ensina a arte da espada há anos e que ele aprendeu tudo o que sabe ali. E lembra que se esforçou ao máximo porque seu sonho era ser um grande espadachim, mas acabou com habilidades medianas. Mas acredita que aquele é o seu lugar e, apesar de não ser o melhor, acredita ser um bom mestre, porque vários alunos seguiram carreira de grande sucesso. Na refeição, seu pai diz querer ter netos e pergunta para sua esposa se ela também quer netos, mas ela diz que isso vai acontecer na hora certa. Beryl observa que sua mãe não está do lado dele e nem do seu pai. Nesse momento, alguém bate na porta e Beryl abre a porta, e era uma ex-aluna sua chamada Alúcia Citrus. Ele diz que não conseguiu reconhecê-la. Seu pai diz que ela sempre mandou cartas e que sabia que ela tinha sido promovida e agora ocupa o cargo de comandante da ordem. Beryl pergunta o motivo da visita. Então ela diz que tinha recomendado ele como instrutor especial da ordem e ele foi aprovado. Ele mal consegue acreditar. Seu pai diz que ele não pode recusar. A Lúcia diz o mesmo e avisa que tem uma carruagem esperando, porque eles vão passar a noite na capital. Beryl se assusta com isso, mas a Lúcia lembra que o dojo não abrirá no dia seguinte, por isso não vai atrapalhar as aulas. Seu pai manda ele ir e encontrar uma esposa por lá, e observa que poderia ser a Lúcia. Mas Beryl pede para seu pai parar com essa conversa. A Lúcia fica toda envergonhada e parece não se importar com isso. Assim ele vai para a capital. Dentro da carruagem, ele vê a espada de Lúcia e lembra que foi ele quem a deu no dia de sua formatura, mas observa que ela precisa de uma espada melhor, devido à alta posição dela. Mas ela diz que aquela espada foi feita para ela. Beryl acha que ela tem a ideia de que o professor será sempre melhor que o aluno e observa que já está velho para ser instrutor especial. A Lúcia diz estar ansiosa porque o mestre espadachim do interior, que treinou cavaleiros e aventureiros famosos, será conhecido. Mas Beryl não leva isso muito a sério. Ela diz acreditar que escolheu a melhor posição para ele e que ela também vai se esforçar para merecer a consideração dele. E assim chegam à capital chamada Baltrain. Então Beryl, mesmo desconfortável, vai descansar. No dia seguinte, a Lúcia fala sobre Beryl para os estudantes e observa que ele é mais forte que ela. Assim, ele se apresenta de forma simples e objetiva. Porém, há alguns alunos que discordam de Lúcia. No corredor, a Lúcia conversa com Beryl e explica como será o cronograma das aulas, até que uma garota vem correndo para cumprimentá-lo. Mas a Lúcia a chama de Kuruni e a lembra que não pode correr nos corredores. Beryl lembra dela e percebe que ela se tornou uma cavaleira, mas ela diz que ainda tem um longo caminho. Ela foi sua aluna por 2 anos e era muito esforçada e fica feliz por ela alcançar seu sonho. Kuruni também fica feliz em saber que vai treinar novamente com Beryl, e a Lúcia diz que elas vão dar apoio a ele. Beryl volta para casa e fica sem acreditar que 2 alunas dele estão na Ordem dos Cavaleiros. Ao entrar em casa, ele vê que Handrid, seu ex-aluno, está ali e fica surpreso com sua visita. E ao lado dele está sua esposa e seu filho. Então seu pai diz que não precisa mais dele e manda voltar para a capital para se dedicar ao seu trabalho lá, e que pode voltar depois de arrumar uma esposa. Assim ele descobre que Handrid vai se mudar para o vilarejo porque virou pai e também vai largar a vida de aventureiro. Beryl acha que é uma mudança radical, mas Handrid observa que só chegou até ali por causa dos ensinamentos dele. Mas Beryl diz que foi graças ao esforço dele que o levou longe, e Handrid fica agradecido. Então seu pai diz que Handrid conhece o estilo de treinamento do dojo, e se ele assumir como mestre, então Beryl pode cuidar de suas obrigações. E assim Handrid aceita o trabalho. De volta à cidade, vemos Beryl e a Lúcia andando na rua procurando um lugar para ele morar. A Lúcia observa que ele podia ficar na casa dela, mas ele recusa. Então ela convida ele para comer alguma coisa e ele aceita. Mas para a Lúcia, aquilo mais parecia um encontro. Nesse momento, ouvimos uma mulher insultar a Lúcia por estar andando com um homem que tem cara de covarde. E ele acha que está fazendo ela ficar mal, então ele cobre o rosto.
Então a Lúcia manda Lissandra parar com os insultos, mas ela não para. E quando tira o papel da cara de Berville, ele repara que ela é uma aventureira de classe negra. Mas Lissandra o reconhece e o chama de mestre, e pergunta se ele lembra dela, dizendo que seu nome é Surena Lissandra, e que ele acolheu ela quando era criança e ensinou a usar espada. Assim, ele se lembra dela. Ela observa que queria contar a ele sobre seu sucesso, mas nunca teve a chance. Ele fica feliz em ver que ela se deu bem na vida. Então ela se pergunta por que ele está com a Lúcia. Então ela explica que está ajudando ele a encontrar um lugar para ficar em Baltrain. Lissandra diz que sabe mais que ela sobre isso, porque já foi corretora de aventureiros. E assim apresenta um lugar para ele. Assim, ele agradece as duas pela ajuda e pede para elas se darem bem. Elas se despedem dele e vão embora. Ele observa que está velho demais para fazer mudanças repentinas, mas fica feliz que suas antigas alunas estão ali para ajudá-lo. No dia seguinte, vemos o vice-comandante chamado Renblitz treinando com um cavaleiro e o derrota destruindo sua espada. A Lúcia diz para todos se prepararem para um treinamento sério, porque o mestre Berville vai começar a dar aulas ali. Mas Renblitz acha que ele não é forte o suficiente para ensiná-los e o desafia para um duelo. Assim, eles se preparam. Berville decide dar o seu melhor por respeito à Lúcia, que acredita nele. Renblitz começa atacando, e Berville percebe que ele tem muita força, mas é fácil bloquear os ataques dele e o acerta no queixo. Assim recomeçam a luta novamente, e Renblitz ataca com grande força, e Berville observa que ele tem mais força e velocidade que ele, mas seus movimentos são simples, e por isso pode prever todos eles. Renblitz usa seu golpe mais poderoso, mas Berville desvia e acerta um golpe por trás. Então, Renblitz fica sem palavras e aceita sua derrota, dizendo que ele é incrível. Mais tarde, eles comemoram a nomeação dele bebendo em um bar. Renblitz se desculpa por sua grosseria, e a Lúcia diz que tinha avisado sobre o quão forte é o mestre Berville. Então Renblitz pergunta como ele conseguiu desviar de seu ataque, e ele diz que combinou a sua própria rotação com a dele, e observa que prever os movimentos do oponente também é importante. Mas acredita que se Renblitz não tivesse movimentos tão rígidos, ele teria vencido. Agora vemos o pai de Berville, agradecendo a Handred por ajudá-lo a tirar ele daquele vilarejo, pois acredita que ele merece mais do que isso. Então Handred observa que, como aventureiro, nunca viu um espadachim melhor do que Berville. E seu pai diz que essa era a oportunidade que ele estava esperando, e que agora, tudo depende dele. Os cavaleiros estão treinando, então Berville chega e começa a dar uma dica simples para eles, e enquanto explica, todos os cavaleiros se reúnem para ouvi-lo. Ele acredita que não era nada demais a sua explicação e assim encerra o treinamento. No corredor, vemos Renblitz agradecendo pela aula e entregando uma toalha para Berville, que observa que os alunos estão dispostos a ouvi-lo devido ao duelo que teve com Renblitz. Então, Kuruni chega e pergunta se ele está livre à tarde. Ele diz que sim. Ela acha isso ótimo porque quer mostrar a cidade para ele. Então ele percebe que realmente não conhece nada ainda e Renblitz diz que Baltrain tem vários pontos turísticos. Assim ele aceita o convite dela. Então ela corre para trocar de roupa. Berville observa que está ali há uma semana e sente que está tudo indo bem. Os superiores de Lúcia avisam que os planos da ordem foram aprovados e pede para ela entregar para a contabilidade e também perguntam se o instrutor especial está se saindo bem. Ela diz que está se saindo melhor que o esperado. A Lúcia observa que, para ser um mestre da espada, não se pode ser um comandante porque isso consome muito tempo. Mas ela não queria deixar Berville no interior. Ela lembra que tinha acabado de mudar para a cidade vizinha e seus pais queriam colocá-la em um dojo para aprender a se defender, porque a ordem não protegia aquela área. Assim que ela olhou para ele, soube que era um homem gentil. Ali ela começou seu treinamento prático e físico. Tudo era novidade para ela, e assim se passou 1 ano e meio. Aos poucos, ela foi se desenvolvendo e observa que ficava feliz quando o professor a elogiava por suas pequenas vitórias. Então Berville a chama para um duelo prático. Ela acha estranho porque não encontra nenhuma abertura, e ao atacar, ele defende e a vence. Ele observa que ela tem bom instinto e ataca na hora certa. Ela achava que todos os professores sabiam fazer o que ele fazia. Certo dia, eles vão treinar em outro dojo, e Handred vence a primeira luta. Em seguida, a Lúcia começa seu duelo e percebe que seu oponente está com a guarda totalmente aberta. Ela desvia dos ataques dele e ele a empurra,
mas ela o vence e não consegue acreditar como isso foi fácil. No caminho para casa, ela pergunta para Beryl se o dojo dele é tão forte assim, já que venceram todas as lutas. Então ele responde que não, e explica que tiveram sorte dos dois dojos terem um estilo parecido, e pede para ela se concentrar no que ela aprendeu em vez de pensar nos resultados. A Lúcia percebe que esqueceu seu grampo de cabelo e diz que vai voltar para buscar. Ao chegar no dojo, é recebida pelos alunos que estão com seu grampo, mas eles não devolvem. Eles falam para ela não se achar melhor que eles por ter vencido um duelo simulado, porque não perderiam em um duelo de verdade. Ao atacá-la, Beryl aparece e a protege, e derrota alguns dos alunos. Então, o mestre daquele dojo chega e manda eles pararem e avisa que eles nunca teriam chance contra Beryl, e observa que os alunos dele foram melhores e pede desculpas para Beryl. Assim ele volta com a Lúcia para casa. Ele fica aliviado de ter ido atrás dela. Então ela observa que ele se machucou, mas ele diz que aquilo não foi nada, mas ela ainda se sente culpada. Mas ele diz que ela não fez nada de errado e pede desculpas por deixá-la passar por isso, mas também se sente aliviado de ver que ela não se machucou. Ela começa a chorar, então ele a convida para comer alguma coisa, mas pede para ela guardar segredo, ele não sabia, mas ela estava chorando por outro motivo. Assim vemos os dois em um duelo simulado, e ela consegue vencê-lo em um instante. Assim ela se forma no dojo e recebe uma espada. Ela não acredita que aprendeu tudo o que precisava, mas Beryl diz que não tem mais nada para ensiná-la. Então ela aceita a decisão dele. Ela não queria ir embora, mas também não queria causar problemas para ele. Após sair do dojo, ela decide mostrar que as habilidades de seu mestre eram enormes. Para isso, ela faz uma prova para entrar na ordem, e como esperado, ela vence todas as provas com nota máxima. Ela entra para a ordem e, com o tempo, se torna comandante da ordem. Depois de 10 anos, ela consegue ter autoridade para contratar um instrutor, e ao chamar seu mestre, percebe que ele estava mais habilidoso do que antes. Ela observa que algumas pessoas podem achar que está exagerando, mas acredita que ele merecia ser reconhecido, e ela mesma se encarregaria de fazer isso. Ela encontra Hemblitz e pergunta como foi a aula. Ele diz que Beryl é muito habilidoso, e ela acha isso bom, e fica sabendo que Kuruni vai mostrar a capital para ele, e fica chateada porque ela queria fazer isso primeiro. Pelas ruas da capital, Beryl fica impressionado com a quantidade de lojas que tem ali. Kuruni observa que o Distrito Oeste é o melhor lugar para passear. Beryl observa que o Distrito Norte é onde deveria ter mais pontos turísticos, mas ela diz que só pessoas do interior gostam dessas coisas. Então, uma garota o chama de mestre, mas ele não a reconhece. Até que Kuruni a chama de Ficel, mas ainda assim ele não se lembra dela. Então ela mostra sua espada, e ele percebe que ela foi sua aluna e consegue se lembrar dela, mas observa que está muito diferente. Ela diz que já passaram 5 anos e agora está crescida. Kuruni diz que ela é a mais habilidosa no campo da magia. Kuruni pergunta se ela está fazendo compras. Ela diz que está comprando acessórios mágicos e mostra um anel que pega fogo. Kuruni diz que qualquer um pode usar esses objetos, porém são muito caros. Então Ficel observa que não precisa disso para usar magia. Beryl se impressiona com a habilidade dela, e ela diz que se esforçou muito para isso. Ele fica orgulhoso dela. Então, um homem rouba uma bolsa e sai correndo. Ficel usa sua magia para detê-lo, e Kuruni o captura. Beryl fica impressionado com a agilidade delas. Ficel diz que usa magia junto com sua espada, usando o ensinamento que ele deu para ela. Assim, Beryl agradece a ela. Na manhã seguinte, vemos Beryl saindo para caminhar, para se familiarizar com as ruas. Então, uma voz fala com ele, mas por um tempo ele não percebe isso, até que finalmente percebe que tem alguém falando com ele. E quando se vira para trás, vê uma garota e acha que ela está perdida. Ela diz que não é uma garota e pergunta se ele é Beryl. Ele diz que sim, então ela diz que se chama Lucy Diamond, comandante no campo da magia. Mas ele acha que ela está brincando e pergunta onde ela mora. Então ela diz que não está brincando e mostra sua habilidade. Assim, ele acredita nela. Ela comenta que Ficel lhe contou que seu mestre espadachim estava em Baltrain e que ela parecia muito feliz. Então Beryl fica feliz em ouvir isso. Lucy diz que ela é talentosa com magia, mas sua esgrima também é incrível, e observa que ela teve um bom mestre. Mas Beryl diz que foi todo o esforço dela e que ele só ensinou o básico. Assim, eles param em uma arena. Lucy diz gostar de magia e que pratica todos os dias e quer ver o resultado do seu esforço, lutando contra alguém forte, e então ataca Beryl. Assim,
Ele percebe que ela não está brincando. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar a sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!